Faxineira emocionante rouba a Ferrari do milionário. Descubra o inesperado que surpreendeu a todos. Ana entrava na imponente mansão como todos os dias, mas hoje era diferente. O aroma de limpeza, misturado com o brilho dos carros de luxo na garagem, parecia sufocá-la sob a pressão do destino. Ao se deparar com uma deslumbrante Ferrari vermelha, seu coração pulou. Aquela máquina de sonhos era tudo que ela nunca teria. Um dia, quem sabe, vou dar um lar melhor para meus filhos, uma vida melhor, pensou, enquanto seus olhos brilhavam com a esperança que só uma mãe dedicada pode ter. Mas essa esperança foi interrompida abruptamente quando Ricardo, o proprietário arrogante da Ferrari, apareceu. Você de novo? Faça um trabalho decente, o chão não vai se limpar sozinho, ele disparou com desprezo. As palavras dele cortaram como lâminas. Ana, que sempre usava um sorriso para esconder suas lutas, sentiu a mágoa crescer. Afinal, tudo que ela fazia era para garantir um futuro melhor para seus filhos. O peso daquelas palavras ecoava em sua cabeça. Vale alguma coisa, Ana? Mas naquele momento, uma revolta intensa começou a fervilhar dentro dela. Se é assim que me veem, então eu posso me ver diferente. Uma ideia ousada surgiu: roubar a Ferrari. Ana mal tinha tempo de ponderar as consequências. A adrenalina impulsionou. Dias depois, usando sua esperteza, ela estava atrás do volante da Ferrari, sentindo uma mistura de liberdade e rebeldia. O carro se tornava seu símbolo de resistência. Enquanto dirigia pelas ruas vibrantes de São Paulo, Ana se deparou com outros trabalhadores, mães e sonhadores. O sentimento de solidão foi substituído pela força de quem luta ao lado de outros. Juntos, eles compartilhavam histórias de superação, e Ana redescobriu sua luz entre tantas sombras. A cada nova amizade, a cada conversa, sua confiança crescia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com essa nova vida, Ana começou a expor as hipocrisias da elite, mostrando que a arrogância não era sinônimo de valor. As conexões familiares se fortaleceram e Ana percebeu que o amor e a união eram seu verdadeiro tesouro. Mas à medida que Ricardo começava a suspeitar de seu ato impulsivo, dilemas morais surgiam. O que valia mais, sua liberdade ou sua dignidade? O clímax se aproximava e Ana sabia que tinha que confrontar Ricardo. Ao se preparar para esse encontro decisivo, ela não apenas se via frente a frente com seu opressor, mas também com a questão sobre seu próprio valor. As emoções borbulhavam enquanto a porta do palácio se fechava atrás deles, deixando um ar tenso e expectante. O que aconteceria quando finalmente se olhassem nos olhos? Ana respirou fundo e sentiu seu coração acelerar. Aquele encontro era mais do que uma simples conversa. Era um choque de realidades. Ela, a faxineira, e ele, o milionário, estavam prestes a se confrontar em um jogo em que a dignidade de ambos estava em risco. Em um movimento hesitante, ela se lançou na sala, os olhos fixos em Ricardo, que a observava com uma mescla de surpresa e desprezo. A tensão no ar era palpável. "Acho que você pode ter algo a me dizer, Ana", ele começou, seu tom desdenhoso. A raiva de Ana cresceu, enquanto as palavras dele reverberavam em sua mente. "Isso não é sobre o que eu tenho a dizer, mas sim sobre o que você não vê", respondeu ela, a voz firme apesar do tremor que a acompanhava. Ricardo arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia dela. O que ele considerava ser apenas uma faxineira insignificante havia se transformado naquele momento em uma mulher determinada. Ana não queria mais abaixar a cabeça. "Eu não sou só uma empregada, eu sou uma mãe. E as mães têm sonhos, têm dores, têm que lutar para dar um futuro melhor a seus filhos. Você não faz ideia do que é isso."
Ele a interrompeu, mas ela continuou. É fácil olhar para nós e vê-los como nada, mas nós carregamos o peso da sobrevivência todos os dias. Eu não quero mais ser invisível. As palavras fluíam com uma intensidade que tanto a surpreendia quanto a libertava. Ricardo, por sua vez, parecia ficar cada vez mais irritado, mas também intrigado. Aquele embate verbal não era apenas uma troca, era uma fissura na armadura que ele usava todos os dias. Ele olhou nos olhos dela, tentando decifrar a mulher que ousou desafiá-lo. Nesse momento, uma semente de compreensão começou a surgir, mas era delicada e poderia ser facilmente esmagada se não fosse cuidada. Ana percebeu que a batalha não era apenas contra Ricardo, mas contra todo um sistema que a oprimia. Pensou em seus filhos, nos sacrifícios que fazia, e naquele instante a Ferrari se tornava um símbolo mais profundo, um símbolo de transformação, de luta, de dignidade. A roupa de faxineira não a definia, sua coragem sim. Então, você acha que me roubou, Ana? Você acha que sou apenas o carro? Ele disse, tentando desviar a atenção do seu desconforto. O que você realmente quer é respeito, não é? Falar a verdade aos poderosos? Ela sorriu então. Exatamente. Não se trata apenas de você e do carro, mas de tantos que se sentem inferiores. E se precisar passar por você para sermos ouvidas, farei o que for preciso. A conversa começava a mudar. Num movimento inesperado, Ricardo sentou-se, provocando um silêncio tenso. Ele estava ouvindo por fim. Mas a pergunta que ficou no ar era: o que cada um deles estava disposto a sacrificar, a se abrir para essa troca inesperada e reveladora? Os dois estavam em um terreno perigoso, onde cada palavra poderia levantar barreiras ou, ao contrário, derrubá-las. E agora, ele murmurou, quase para si mesmo, qual será o próximo movimento? Ana sentiu que algo precisava acontecer. À medida que os minutos se arrastavam, uma nova ideia começou a tomar forma em sua mente, uma solução que poderia mudar tudo. O que ela estava prestes a propor poderia ser a chave para a liberdade de ambos. Mas teria Ricardo a coragem de ouvir? O que ela ia dizer poderia mudar não apenas suas vidas, mas também sua perspectiva sobre todo um universo que parecia tão distante da realidade dele? Ana sentiu que o tempo parecia parar. Seus pensamentos giravam como um redemoinho, mas havia clareza em sua determinação. O que ela estava prestes a sugerir poderia não apenas dar voz aos seus anseios, mas também provocar uma mudança significativa na forma como Ricardo enxergava as pessoas que o cercavam. Ela se aproximou um pouco mais, a respiração calma, por mais que o coração estivesse disparado. Ricardo, vou ser direta, ela disse, cruzando os braços. A sua Ferrari não é só um carro para mim, é um símbolo do que a vida pode ser, se houver oportunidade. E eu quero que você me ajude a criar essa oportunidade. Ele a encarou, a expressão mudando de desdém para uma curiosidade cautelosa. Como assim? Ele perguntou, o tom de voz escaneando o ambiente, buscando um sentido na proposta dela. Ana respirou fundo. Eu quero um emprego no seu negócio, não como faxineira. Quero mostrar que posso fazer mais. Quero usar as minhas habilidades para ajudar, para crescer. E dessa forma, talvez possamos dar voz a muitos que também não são ouvidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A ideia que ela propôs era um abalo, não apenas para ela, mas também para ele. Ricardo estava diante de um dilema, a possibilidade de encarar o novo e o desconhecido ou permanecer na zona de conforto que sempre soubera. Você acha que eu colocaria alguém como você para trabalhar ao meu lado? Isso não faz sentido, ele respondeu, tentando manter a postura arrogante, mas Ana percebeu uma fissura em sua confiança. E se eu provar que faz? Posso mostrar que você está perdendo uma grande oportunidade. As pessoas vêm de diferentes mundos, mas isso não significa que não possam aprender umas com as outras. Pense bem, o que você tem a perder além de um pouco do seu tempo? Os olhos de Ricardo foram se estreitando enquanto ele considerava as palavras dela. Ana sentiu um novo fluxo de energia no ar, como se estivesse entrelaçando suas vidas de maneira inesperada. E se isso der errado? E se você não estiver pronta para isso?
E se eu não souber como lidar? Ele balançou a cabeça, como se tudo isso fosse um peso a mais em seus ombros. Então você me dá uma chance. E, se não der certo, vamos seguir em frente. Mas, por favor, não me subestime. Eu sou mais do que a mão de obra que você enxerga. Ana esperava que suas palavras, embebidas de sinceridade, chegassem até ele. A verdade pesada nas entrelinhas cortava como faca. Eles eram mais do que suas camadas externas. Ricardo franziu a testa, sua mente certamente lutando entre o orgulho e a possibilidade. Está se oferecendo para um trabalho? Você está ciente do que isso significa? Ele questionou, agora com um tom quase desafiador. Estou ciente do que quero e do que posso fazer. Cabe a você decidir se vai me dar a oportunidade. O clima de tensão foi se misturando a um toque de insegurança, mas também de esperança. Ricardo olhou pela janela, como se fosse possível enxergar além daquela sala chique. Depois de alguns momentos que pareceram eternos, ele voltou a atenção para Ana. E se eu não quiser? E se eu decidir que você não é quem eu preciso? Seus olhos brilharam com determinação. Então, você estará perdendo uma chance de aprender e mudar, não apenas a sua visão sobre mim, mas sobre muitas pessoas que você considera inferiores. Eu sou apenas a primeira de muitas vozes. Ele suspirou, parecendo se perder em pensamentos. E a conversa não era mais sobre carro ou status. Era sobre um novo começo, uma nova forma de ver o mundo e as pessoas que o habitavam. A decisão estava nas mãos dele, e o peso do futuro dos dois pendia no ar como um futuro incerto. E nesse momento, um brilho de resolução iluminou os olhos de Ricardo. Mas o que ele decidiria? Ricardo olhou fundo nos olhos de Ana, como se a resposta estivesse escondida naquele olhar intenso. O silêncio pairava, e a tensão era palpável. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias, um misto de ansiedade e expectativa. Precisava de uma resposta dele, mas sabia que cada palavra e cada movimento contavam. Você realmente acredita no que está dizendo? Ele finalmente perguntou, a incredulidade transparecendo em sua voz. Eu não estou aqui só para pedir uma chance. Estou aqui porque eu acredito que podemos fazer a diferença, juntos. Você conhece o seu mundo, e eu conheço o meu. Se nos unirmos, podemos alcançar algo maior. Ana falou com fervor, e havia uma luz em seu olhar que ela não poderia apagar. Mas eu sou o dono do negócio, e vindo de onde você vem é difícil de entender. Ricardo hesitou, suas palavras hesitantes revelando um homem nervoso, não o arrogante que Ana pensava conhecer. Exatamente. É por isso que eu sou a pessoa certa. Posso trazer uma perspectiva que você nunca pensou em considerar. A energia na sala mudava, Ricardo começava a se soltar, a ideia de parceria começava a flutuar no ar, mas o orgulho ainda o prendia. Ele deu um passo atrás e cruzou os braços. E se eu te confiá-lo? E se você não for capaz de corresponder? Faz mal a mim e ao meu negócio. E se você me subestimar? Já pensou no que isso significa? O tom de Ana era firme, e ela sabia que as palavras precisavam ressoar. O que você não vê, Ricardo, é o valor das histórias não contadas, de quem ainda não teve a chance. Eu posso ser uma grande parte da transformação que você precisa. Ricardo respirou fundo, a luta interna agora visível em seu rosto. Por que você está tão disposta a fazer isso? Você não tem medo do que essa mudança pode causar? Nenhum sonho vale a pena ser realizado se não houver risco. O verdadeiro medo é não tentar e viver com essa frustração. E é esse medo que me faz querer agir. A coragem nas palavras de Ana parecia quebrar algumas das barreiras invisíveis que cercavam Ricardo. Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade, as ideias girando em sua mente. Era como se as engrenagens de seu pensamento estivessem tentando encaixar todas as peças confusas de sua vida. A grandeza do risco e a promessa de algo novo começaram a se formar em sua mente. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Eu tenho fé, e fé é tudo o que eu preciso para começar. Imagine poder redefinir seu negócio, talvez até trazer uma nova perspectiva para as pessoas que trabalham aqui. Ana sentia que cada palavra que dizia abria uma nova porta. Ricardo começou a caminhar pela sala, parando em frente à janela. Olhando para fora, ele via sua vida deslizar por ele. Cada escolha, cada privilégio que o tornava quem ele era. Mas agora algo estava diferente. Ele se virou.
Se eu decidir te dar essa chance, quais serão os próximos passos? Os olhos de Ana brilharam. Foi como se ela tivesse desenhado um mapa do futuro. Podemos começar com um projeto, um pequeno, mas impactante. Algo que mostre seu lado humano, enquanto também faz sua empresa crescer. O coração de Ana pulsava forte. Finalmente, ela poderia fazer a diferença. E, mais importante, poderia mostrar a Ricardo que o verdadeiro valor não estava em ter, mas em ser. E, se não funcionar, você pode voltar e me dizer que eu estava certa, mas e se eu falhar? Ele parecia saber que havia um caminho torto, mas estava se permitindo ser vulnerável. Se falharmos, teremos aprendido algo incrível, e se funcionar, podemos fazer história. Ana sempre teve esperanças e sonhos que muitas vezes pareciam distantes, mas tinha certeza de que aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada significativa. Ricardo olhou para ela, finalmente parecendo mais relaxado. Então, estamos fechando um acordo? Mas antes que ela pudesse responder, o telefone de Ricardo tocou, rompendo o momento. Ele atendeu, a expressão mudando rapidamente para uma seriedade que ela não havia visto antes. Sim, eu vou. A gente precisa conversar. A conversa ao telefone parecia carregar um peso que Ana não compreendia. O brilho de esperança que cobria a sala se dissipou e um novo ar de incerteza a envolveu. Ricardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, seu coração acelerando. Ele olhou para Ana e os olhos dele não escondiam a confusão. Eu não sei se... Espera um pouco. A voz dele tremeu e Ana percebeu que novas tempestades poderiam estar por vir. E agora, a conversa, uma vez cheia de promessas, tinha se transformado em um novo dilema. O que estava para acontecer? A parceria dela estava ameaçada antes mesmo de deslanchar? Ricardo respirava fundo, como se fizesse um esforço para se manter centrado. Ana observou sua expressão intensa e angustiada. O telefone continuava a falar, mas ele parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Ela apertou as mãos, tentando canalizar a energia do momento para quebrar a corrente de ansiedade que agora envolvia a sala. «Ricardo?» chamou ela, um misto de preocupação e curiosidade em sua voz. Ele olhou para ela, mas sua mente parecia longe. «É meu irmão». As palavras saíram quase como um sussurro, e Ana se sentiu imediatamente tomada por uma empatia profunda. A relação entre irmãos, com suas complexidades e expectativas, era um peso que muitos carregavam. Ele não estava bem. Estou esperando uma atualização. A voz de Ricardo finalmente tremulou, quebrando o gelo que o cercava. Ana deu um passo à frente, sentindo que este era um momento decisivo. Posso estar aqui se você precisar. Não precisa enfrentar isso sozinho. A oferta brotou de seu coração. O olhar de Ricardo se suavizou por um instante. Ele a estudou, avaliando aquele gesto inesperado. Mas logo a nuvem de preocupação voltou a envolver seu rosto, e ele se afastou, preocupado. Não é fácil para mim. Ricardo, todos nós temos nossas lutas. Às vezes, só precisamos de alguém para nos lembrar de que não estamos sozinhos. Ana não tinha certeza se suas palavras atingiriam o alvo desejado, mas sua intenção era pura. Ele olhou pela janela mais uma vez, como se buscasse respostas nas ruas movimentadas lá fora. Eu sempre me preocupei em ter tudo sob controle. Essa pressão nunca foi leve. Sua voz soava trêmula e vulnerável. E controlar tudo não te deixa feliz, não é? Ana questionou, sentindo a conexão entre eles se aprofundar. Ela não sabia muito sobre ele, mas podia ver que havia feridas escondidas por trás de sua postura. Ele se virou para ela, os olhos refletindo uma confusão interna. O que você sabe sobre felicidade, Ana? No fundo do meu coração, eu temo que tudo isso que eu construí, seja como for que eu tenha feito, não vale a pena. E agora, esse projeto que você me trouxe, talvez eu esteja apenas tentando me livrar de um peso, não realmente mudando. Ana sentiu seu próprio coração apertar. Eu entendo que as mudanças são assustadoras, mas é também a chance de descobrir que talvez a vida que você deseja é aquela onde você pode ser verdadeiro, vulnerável. Ana começou a falar por si mesma, revelando partes de sua própria história e de como a luta dela sempre foi de encontrar essa verdade. Meus pais nunca foram exemplos a seguir. Eles sempre viveram em uma batalha entre ganhar e ser feliz.
Nunca víamos a felicidade na correria do dia a dia. A confissão desconcertou Ricardo. Um silêncio passou entre eles, uma energia densa, onde as emoções pareciam vibrar no ar. Ele a encarava com mais intensidade agora, como se fosse a primeira vez que a visse de uma maneira diferente. E você, o que te faz feliz? Ele lançou a pergunta e Ana percebeu que essa era a primeira vez que trocavam sonhos ao invés de apenas palavras de negociação. Fazer a diferença na vida das pessoas, ver um sorriso onde antes havia apenas tristeza, isso me alimenta. E eu vejo isso em você, Ricardo. Eu vejo esse potencial que ainda não foi revelado. Cada sílaba era uma pedra lançada num lago calmo, e as ondas começavam a se expandir. Você realmente acredita que uma pessoa pode mudar a trajetória da vida de outra? Ricardo indagou, agora com a vulnerabilidade bem exposta. Sim, um ato de bondade, uma parceria genuína, pode ser tudo. Pode ser que essa seja a porta que precisamos abrir. Seu espírito ardia, não apenas por ela mesma, mas pela visão que tinha para eles dois. Nesse momento, o telefone de Ricardo interrompeu essa construção emocional com um toque abrupto. Ele hesitou, encarando a chamada que poderia mudar tudo novamente. Desculpa, eu tenho que atender. Sua voz carregava o peso da responsabilidade. Claro, vá em frente. Ana tentava disfarçar a ansiedade que crescia em seu peito. Ricardo atendeu, parecendo outro homem naquelas milésimas de segundos em que a tensão retornou. Sim, estava esperando a ligação. Ele fez uma pausa, seu rosto mudando com a resposta que ouvia. O quê? Hoje? Ana sentiu o frio percorrer sua espinha ao ouvir aquela palavra. Hoje. Seria um aviso de que tudo poderia mudar em um piscar de olhos? O que mais estaria em jogo? Ela ficou observando Ricardo, cujas expressões revelavam uma instabilidade. Ao final da conversa, ele parecia visivelmente abalado. Ao encerrar a ligação, ele girou-se para Ana, e a dúvida voltava. O que aconteceu? Estava tudo bem até agora. E agora, a ideia de construção de um futuro se tornava uma incerteza. Tudo que Ana havia sonhado parecia distante. Ricardo, o que você não está me contando? Eu preciso decidir o que fazer. Meu irmão. As palavras dele pairaram no ar, e Ana se sentiu à beira de um novo precipício. O que ele estava pensando? Estariam as esperanças dela se desfazendo antes mesmo de terem um começo? A verdadeira batalha parecia estar apenas começando, e a possibilidade de transformação pairava na linha tênue entre o que era e o que poderia ser. Ricardo respirou fundo, as mãos trêmulas, e finalmente afirmou: ele está em estado crítico. A médica disse que é uma situação urgente, preciso ir até lá. A voz dele vacilou ao tocar nesse ponto. Os olhos de Ana se arregalaram, não apenas pela gravidade da notícia, mas também pela percepção súbita da fragilidade da vida. Eu vou com você. A proposta saiu de seus lábios antes de qualquer filtro. Ricardo a olhou, surpreso, quase constrangido. Era uma decisão impulsiva, mas determinada. Era hora de agir, de estar ao lado dele em um momento tão difícil. Não, Ana, isso é algo muito pessoal. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar a ideia. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Eu quero ajudar. Não se preocupe, eu vou ficar na retaguarda se você preferir. O olhar dela transparecia empatia e coragem, algo que ele não esperava de maneira alguma. Ricardo hesitou, os pensamentos lutando em sua mente. A ideia de abrir sua dor a outra pessoa era assustadora. Porém, havia algo reconfortante na determinação de Ana. Talvez você possa me dar uma carona. Isso já ajudaria. A resposta foi um sussurro, como se estivesse rendido à própria vulnerabilidade. Eles correram para o carro, e Ana sentiu o peso da pressa nas suas costas. As ruas estavam mais movimentadas do que nunca, mas ela focou na direção, tentando manter a calma para que Ricardo pudesse se concentrar em seus sentimentos intensos. O rádio tocava uma música suave, mas seus corações estavam batendo descompassados. Ele, pela ansiedade, e ela, pela empatia que fervilhava. Eu me sinto tão impotente, Ricardo desabafou, olhando pela janela.
como se as respostas estivessem escondidas lá fora. Desde que ele deu esses problemas de saúde, eu sempre achei que poderia fazer alguma coisa, mas agora... Ele suspirou, a voz embargada. Ana sentiu que era o momento de incentivá-lo. É normal se sentir assim. Ninguém pode controlar tudo. Você fez o que estava ao seu alcance. E, acima de tudo, você pode estar lá por ele. Isso conta. Ele se virou para ela, os olhos brilhando de emoção. O que se passa na sua cabeça, Ana? O que você ganharia apoiando alguém que não é da sua história? Talvez uma nova história? A resposta foi honesta. Quando pensamos apenas em nós mesmos, corremos o risco de perder as conexões verdadeiras da vida. E, acredite, você é mais forte do que imagina. Ricardo se deixou absorver pelas palavras dela, um leve sorriso se formando nos lábios. Era uma sensação nova. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia completamente sozinho. Assim que chegaram ao hospital, um frio na barriga tomou conta. O lugar era imenso, repleto de luzes piscando e enfermeiros apressados. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, o cheiro de desinfetante permeava o ar, misturado com o som suave de conversas apressadas, criando uma atmosfera sobrecarregada de emoções. Ricardo, eu posso esperar você aqui. Tenho certeza que você tem muito que conversar com ele. Ana tentou soar otimista, mas no fundo, seu coração batia forte pela incerteza do que ele encontraria. Eu não sei se estou preparado para isso, ele murmurou, o medo voltando a se instaurar. Você é mais corajoso do que pensa. Vá, vou estar aqui quando você voltar. Ela fez um gesto de encorajamento e, num impulso, segurou sua mão por um instante. Era um pequeno toque, mas carregado de significado. Ricardo respirou fundo e entrou no quarto. Ana permaneceu do lado de fora, escutando os murmúrios contidos. As paredes brancas pareciam engolir os sons do mundo exterior, e a ansiedade fez seu coração acelerar. O que estava acontecendo lá dentro? E enquanto Ricardo se aproximava do irmão, a conexão entre eles poderia ser a chave para a cura, ou talvez a despedida. Ana sentiu que o tempo se arrastava e cada segundo prolongava seu sentimento de expectativa. O que aquela conversa poderia revelar? A porta se abriu lentamente e Ricardo apareceu como uma expressão que Ana nunca havia visto antes. Seu olhar estava resoluto, mas uma mistura de alívio e dor passava por ele. Eu decidi, não posso perder mais tempo. Essas palavras pairaram no ar, carregadas de significado. O que isso significava para ele e o que viria a seguir seria um misto de revelação e mudança. Ana esteve pronta para tudo, mas mal sabia que o que estava por vir mudaria por completo o rumo de suas vidas. O silêncio envolvia Ana como um manto denso enquanto ela observava Ricardo. A expressão dele dizia muito mais do que palavras poderiam transmitir. Havia um brilho de determinação no olhar e, ao mesmo tempo, um peso esmagador no coração. O que ele tinha decidido? Que mudança poderia vir à tona a partir de uma conversa marcada por tanta dor? Ricardo, o que aconteceu? Ana não conseguiu conter a curiosidade, não conseguiu manter a inquietude em seu peito sob controle. Eu pedi para ele não se preocupar. A voz de Ricardo era baixa, quase um sussurro. Disse que eu estarei aqui, que vamos enfrentar isso juntos, independentemente do que acontecer. Ana sorriu, um sorriso que misturava compaixão com esperança. Você fez a coisa certa. Não é fácil, mas estar presente é tudo. Ele assentiu, mas sua expressão revelava que havia mais ali, algo que ele tentava organizar em sua mente. O médico disse que precisamos esperar por mais resultados, mas, também, ele me pediu para cuidar de algumas coisas na vida dele, caso precisasse. Aquelas palavras ecoaram em Ana. A vida, tal como a conheciam, poderia mudar em um piscar de olhos. Era um lembrete talvez doloroso, porém necessário, de que o tempo é precioso. A urgência daquela escrita em sua mente fez seu coração acelerar ainda mais. Ricardo, o que ele precisa de você exatamente? A pergunta saiu quase sem pensar, como um estalo. Ela não poderia deixar que um momento de fraqueza tomasse conta dele.
Ele mencionou algo sobre um testamento e algumas obrigações que ele tem. Os olhos dele desviaram para o chão. Eu não sabia que ele já estava pensando nisso. Às vezes, a realidade bate à porta de formas que não esperamos. O importante é que você está aqui, agora. Não precisa carregar isso sozinho. Ana deu um passo adiante, como se fosse uma ponte sobre águas turbulentas. Ricardo, sentindo a presença firme dela, respirou fundo. Aquela conversa, por mais difícil que fosse, era uma maneira de unir laços que ficaram desgastados. Se eu puder ajudá-lo a se sentir menos só, você já está ajudando, Ricardo. Ana sorriu com afeto, mas, ao mesmo tempo, sua mente começou a se agitar com a possibilidade do que estava por vir. E se tudo mudasse? E se, ao enfrentar essa despedida em potencial, ele encontrasse não apenas seu irmão, mas também a si mesmo? O passado e o futuro pareciam se entrelaçar, e ela desejava que tudo saísse bem, mas havia uma sombra de incerteza pairando. Eu mantenho você informado. Não quero que você fique preocupada com isso. Vamos cuidar disso juntos. Ricardo parecia mais determinado, sua confiança voltando à medida que as emoções ficavam mais claras. Nós vamos dar um passo de cada vez, ela confirmou, mas havia algo em seu peito que não a deixava descansar. Um medão, um frio na barriga. O que exatamente ele estava disposto a fazer? E como ele iria lidar com tudo isso? Enquanto caminhavam de volta pelo corredor, Ana notou que o clima no hospital mudava a cada passo. Os rostos dos enfermeiros, a pressa nos corredores e a esperança expressa em sussurros altos criavam uma trilha de emoções. E se esse momento fosse também uma oportunidade não apenas de reconexão, mas uma chance de redescobrir a vida juntos? Ricardo, antes de irmos embora, podemos passar pela área de espera? Eu quero conhecer mais sobre o que estiver acontecendo com seu irmão. Ele parou, pensativo. O que ela realmente queria? A mente de Ana fervilhava. O que ela esperava encontrar? Uma mudança? Uma transformação? Um novo olhar sobre tudo? Talvez esse seja o momento de descobrir, sussurrou Ricardo, a dúvida ainda pairando entre eles. Mas Ana sabia. Não era apenas sobre o irmão dele. Era também sobre eles dois, suas histórias entrelaçadas em um ponto crucial. E como toda jornada, o que estava por vir poderia ser mais revelador do que jamais imaginaram. Enquanto se aproximavam da sala de espera, a atmosfera carregava um novo fôlego de expectativa. O que se revelaria ali? A resposta poderia ser transformadora ou devastadora. Ana e Ricardo caminhavam lentamente em direção à sala de espera, suas emoções emaranhadas como as luzes de Natal que piscavam nas ruas durante as festas. A ansiedade impregnava o ar e cada passo parecia mais pesado que o anterior. O ambiente ao redor, com o cheiro de desinfetante e o som distante de máquinas, parecia um mundo à parte. "Você está bem?" Ana questionou, notando que Ricardo hesitava na entrada da sala. É um pouco difícil. Não sei o que esperar", ele respondeu, a voz embargada. Era uma fração do homem confiante que ele havia demonstrado momentos antes. "Se precisar de um tempo, eu entendo", Ana disse, colocando a mão carinhosamente em seu ombro. Mas Ricardo balançou a cabeça, decidido. "Não, eu quero fazer isso." Na sala, algumas pessoas esperavam, círculos de familiares engajados em conversas baixas, envoltos em seus próprios medos. As expressões lembravam um mosaico de esperanças e tristezas. Ao olhar, Ana percebeu uma mulher mais velha com lágrimas nos olhos, enquanto um homem jovem tentava acalmá-la, passando um braço por seus ombros. "É difícil, não é?" Ana comentou, baixinho. "É, todas essas histórias, cada um com seu peso." "Você consegue sentir a carga no ar", Ricardo respondeu, seu olhar fixo nesse quadro humano que se desenrolava diante deles. Como se em resposta ao seu comentário, uma enfermeira passou, medindo a intensidade de cada olhar. Seu rosto demonstrava o fardo de informações pesadas. Isso fez Ana imaginar o que as histórias dela, de cada uma daquelas pessoas, poderiam compartilhar. Que dilemas enfrentavam que talvez se conectassem com os deles. "Ricardo, talvez eles também estejam aqui para resolver o que nunca falaram, o que sempre deixaram para depois.
Ele a olhou, os olhos refletindo a luz da esperança misturada à dor. E se nós também estivermos aqui para isso? O silêncio tomou conta por um breve momento, e então Ana se lembrou de um aviso que ela sempre escutava. A vida é feita de escolhas. Como aquele momento poderia ser uma escolha crucial não apenas para eles, mas para todos ali? Você está existindo por sua própria história, Ana disse com firmeza, fazendo um esforço para que suas palavras penetrassem na mente dele. Talvez seja o momento certo para enfrentar tudo isso. Ricardo respirou fundo, o olhar fixo na entrada da sala de exame, como se inconscientemente estivesse se preparando para o que estivesse por vir. Eu não sei como lidar com isso, e se eu não for suficiente? Todo mundo se sente assim em algum momento, Ricardo, mas estar disposto a tentar já é um grande passo. E não importa o que aconteça, você não precisa fazer isso sozinho. Ela queria que ele sentisse a força de seu apoio, como um abraço reconfortante em meio a um turbilhão. Mas, apesar de suas palavras carinhosas, uma voz interior sussurrava incertezas. A situação poderia mudar tudo. O que ela poderia perder se tudo desmoronasse? Ricardo estava a poucos passos de um ponto crucial. E quando a porta da sala se abriu, um médico de expressão séria apareceu. Olhando fixamente para Ricardo, ele fez um gesto convidando-o a entrar. O coração de Ana pulou. Sentiu que a conversa deles estava prestes a se tornar palpável, um momento que poderia gravar de vez suas histórias na memória. Vamos lá, disse Ricardo, com um nervosismo penetrante, e Ana sentiu que seu coração se acelerava. Lhe parecia que tudo o que havia construído poderia desmoronar ou brotar novamente a partir dali. Estamos juntos, ela reafirmou, segurando sua mão. Mas dentro dela, uma certeza aterradora se consolidou. Aquele encontro poderia redefinir não apenas o destino de Ricardo e de seu irmão, mas também o que ela pensava saber sobre a vida. Então, com o sabor amargo da incerteza nos lábios, eles atravessaram a porta, ambos cientes de que o que se revelaria poderia ser um divisor de águas. E, ao mesmo tempo, um novo eco começou a reverberar em sua mente. Mas e se o que eles descobrissem fosse muito maior do que esperavam? Quando cruzaram a porta, a sala parecia outra dimensão, um espaço onde as emoções estavam à flor da pele. O médico olhou para Ricardo com um misto de profissionalismo e empatia. Bom dia, Ricardo. Vamos conversar sobre os exames do seu irmão, disse ele, sinalizando para que se sentassem. Ana segurou a mão de Ricardo com firmeza, um âncora silenciosa em meio à tempestade de sentimentos que os envolvia. A sala era fria e despojada, mas a tensão era palpável. O médico claramente estudava as informações em seu tablet, a expressão grave, quase como se carregasse uma responsabilidade monumental em seus ombros. Primeiramente, preciso que você entenda que estamos aqui para ajudar, mas é importante que você esteja preparado para o que vamos discutir. Os olhos de Ricardo brilharam com uma mistura de esperança e desespero. O que foi encontrado nos exames? Ele está bem? A pergunta saiu quase como um sussurro, e por um breve instante o tempo pareceu parar. O médico respirou fundo. Infelizmente, encontramos algumas complicações que precisamos abordar com urgência. A condição do seu irmão é delicada e exigirá um tratamento intensivo. Ana sentiu seu coração acelerar. As palavras do médico caíam pesadas no ar. Ricardo ficou em silêncio, seus olhos perdidos em algum ponto distante, como se estivesse ouvindo o eco de suas próprias inseguranças. O que isso significa para ele? Ele vai precisar de cirurgia? Ricardo finalmente perguntou, sua voz falhando ao final. Sim, uma cirurgia se torna necessária. É um procedimento arriscado, mas temos esperança de que ele possa se recuperar. O médico falava com franqueza, mas Ana notou o sofrer no rosto de Ricardo. Seus ombros caíam e a mão dela escapava lentamente da dele. Ela se lembrou de quando ele a levou ao parque, sorrindo enquanto apontava para as árvores, contando histórias da infância. Não era justo que aquele homem estivesse tão vulnerável.
Ricardo, escute, podemos enfrentar isso juntos, ela disse, tentando infundir coragem nas palavras. Seu irmão precisa de você mais do que nunca. Ricardo estremeceu. E se eu falhar? E se eu não conseguir suportar mais essa carga? Ana não sabia o que dizer. Era uma situação intransponível e ela sentia a pressão em seu próprio peito. Contudo, havia uma parte dela que ainda acreditava em milagres. Às vezes, a força que precisamos já está dentro de nós, esperando apenas para ser descoberta. O médico interrompeu a conversa, trazendo um convite para a esperança. Se você estiver disposto, podemos fazer uma reunião familiar, e isso pode ajudar a fortalecer o espírito de todos. É normalmente um bom passo. Ricardo ainda hesitava, mas o olhar preocupado dele traía a apreensão, como se ele quisesse abraçar aquela ideia, mas o medo o paralisava. Ana segurou sua mão novamente, agora com mais firmeza, e perguntou: Você não quer só saber o que seu irmão precisa, mas também como você pode ser a mudança? Ele olhou para ela, uma mistura de dor e determinação refletida em seu olhar. O passar do tempo não tornaria o fardo mais leve, mas a sensação de apoio fazia cada passo parecer mais leve. Sim, disse ele, finalmente, com segurança renovada. Vamos fazer isso. Enquanto o médico se afastava para organizar a reunião, Ana sentiu que uma nova latência de força havia surgido entre eles. Mas, em meio a tudo isso, questionamentos a atormentavam. E se as revelações que estavam por vir fossem muito mais profundas do que esperavam? E se a verdade derrubasse não somente as barreiras de Ricardo, mas de alguma forma mudasse toda a história deles? Com essas perguntas reverberando em seu coração, ela se perguntou se estava mesmo pronta para enfrentar o que estava por vir. A reunião familiar começou, e Ana sentiu a atmosfera carregada de emoções. Ricardo estava ao seu lado, mas sua mente parecia distante, lutando com os medos e inseguranças que o cercavam. Ela sabia que aqueles minutos seriam cruciais. O que cada um falasse poderia reescrever não apenas o presente, mas o futuro deles. A sala se encheu de rostos preocupados. A família de Ricardo, com expressões que refletiam uma história entrelaçada de amor e desentendimentos. Cada um deles trazia um peso que eles compartilhavam, porque, no fundo, todos estavam juntos nesse embate contra a fragilidade da vida. Mas o que cada um deles tinha guardado por tanto tempo. Ricardo foi o primeiro a se pronunciar. Ele começou com a voz trêmula, contando sobre o estado do irmão e como aquele momento era fundamental. Ana notou que ele olhava para ela de tempos em tempos, buscando apoio naqueles olhos que o encorajavam. Mas, mais do que isso, Ana queria que Ricardo percebesse que ele não estava sozinho. Após seu discurso emocional, um silêncio pesado se instalou, como se todos estivessem sopesando as palavras que flutuaram no ar. Então, a mãe de Ricardo levantou-se, sua voz já cansada e carregada de dor. Sempre pensei que estaríamos unidos em momentos como este, mas parece que a comunicação nunca foi nosso forte. Eu tenho tantas coisas que deveria ter dito antes, tanto sobre sua infância e como eu deveria ter estado mais presente. As palavras dela ecoaram entre os presentes. Ana sentiu um aperto no coração. Havia uma verdade crua naquelas confissões. Era típico que as famílias carregassem mágoas que estavam enterradas, esperando o momento certo para emergir. E aquele era um desses momentos. Ricardo, sem saber se sentiria raiva ou perdão, olhou para a mãe e a viu em um novo prisma. Mãe, nós todos temos suas lutas. Não é fácil, mas eu estou aqui. A conversa continuou e cada um começou a abrir seu coração. Havia ali filhos que se sentiam deixados de lado e filhos que se sentiam sobrecarregados. Ana os observava, sentindo que cada palavra compartilhada era uma camada de dor sendo removida. Um ato de coragem desinspirador começava a desabrochar ali, mesmo na fragilidade do cenário. Quando foi sua vez de falar, Ana tomou um fôlego. Eu não sou parte da sua família, mas compartilho com vocês a dor da luta diária.
Acredito ser fundamental que todos se ouçam. A partir desse momento, todos precisam se deixar ver, se permitir ser vulneráveis. O amor só pode florescer quando respiramos a verdade. Ricardo olhou para ela, seus olhos cheios de novas possibilidades. Ele começou a perceber que a oportunidade não era apenas sobre seu irmão, mas sobre todos eles. Foi como se, naquelas palavras, um novo sentido fosse costurado entre cada um da família. Os minutos seguintes foram envoltos em um diálogo sincero que até parecia misturar lágrimas e risadas, lembranças e promessas. A fragilidade da vida não só trouxe velhas feridas à tona, mas também recriou laços que pareciam perdidos. Ana viu em cada um a chance de encontrar a liberdade através da verdade. Finalmente, quando a reunião chegou ao fim, Ricardo olhou nos olhos da mãe e, de forma surpreendente, ele tomou a mão dela. Aquele simples gesto estava repleto de significado. Nós teremos tempo para cuidar uns dos outros, eu prometo. Ana observou o coração dela preenchido por uma mistura de esperança e gratidão. Era um verdadeiro momento de transformação. O peso que antes a família carregava agora parecia mais leve, mesmo que suas lutas ainda não estivessem resolvidas. Mas, com cada passo adiante, começavam a enxergar um futuro mais promissor. Após a reunião, Ricardo se virou para Ana. Você fez isso acontecer. Obrigado por estar aqui, por me ajudar a ver as coisas sobre uma nova luz. Ela sorriu. Não foi só eu, foi você também. Às vezes, só precisamos de coragem para olhar para dentro e enfrentar a verdade. Enquanto deixavam o hospital juntos, Ana sentiu que suas próprias dores eram de alguma forma acolhidas ali. Ao olhar para o céu limpo, sentiu que um ciclo estava se fechando. Havia lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Aquela não era apenas uma nova história para Ricardo, era uma nova história para ela também. E naqueles instantes, tanto Ana quanto Ricardo se tornaram mais do que apenas faxineira e milionário. Eram companheiros de luta, de transformação, de vida. Eles estavam prontos para desafiar o mundo juntos, enfrentando o que quer que o destino reservasse, uma nova chance para ambos, agora entrelaçados em um futuro de esperança e dignidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história impactante com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. A sua participação é crucial para que mais histórias emocionais possam chegar até você.